Boa tarde, meu nome é Bárbara, eu sou R1 de Medicina Intensiva pelo HTC-PET e hoje eu vou falar um pouquinho sobre fisiologia cardiovascular. Então, primeiro eu vou falar só um pouco sobre a história, depois eu vou comentar sobre anatomia e eletrofisiologia, o ciclo cardíaco, apresentar alguns gráficos que vão ser relevantes para a gente na prática clínica e falar sobre circulação sistêmica e microcirculação. Esse senhor aqui, seu William Harvey, foi um médico britânico e nessa época que ele viveu, em 1578 a 1657, ele foi a primeira pessoa que descobriu que, na verdade, o sangue ele não estava sendo produzido pelo fígado e reabsorvido logo em sequência. Ele abriu a cavidade torácica dos animais, percebeu que o coração era um músculo, como o bíceps, que se contraía, e a partir daí ele bombeava o sangue para o pulmão e para a circulação sistêmica, e também ele fez alguns experimentos com vasos sanguíneos, onde ele descobriu que caso ele pressionasse um determinado vaso em si, aquela área que o vaso irrigava ficava isquêmica, e então ele deduziu que existiriam artérias capilares que ele não enxergava, não tinha microscópio na época, mas ele deduziu que então as artérias grandes se ramificariam em cada vez menores para levar o suprimento sanguíneo para o resto do corpo. Esse aqui ele descreveu naquela época ainda. Está provado pela estrutura do coração que o sangue é constantemente transferido dos pulmões para a aorta, como se ele fosse impulsionado por duas pancadas de um carneiro d'água. E é isso que acontece. Então, a gente tem o coração, a anatomia acho que todo mundo lembra, mas as câmaras direitas, câmaras esquerdas, sendo a esquerda uma musculatura bem mais espessa, que está acostumado com maiores gradientes de pressão. E aqui. Aqui a gente tem onde surge o impulso elétrico pelo nódo sinoatrial, que fica na parede pós-lateral do superior do VD. Vai ser transferido para o nódo AV, que vai fazer com que o impulso ele atrase um pouquinho para que haja a contração atrial e depois para as fibras de Purkinje de forma bem rápida e se dividindo em ramo direito e esquerdo. Aqui tem uma tabela também que achei interessante, caso alguém queira pegar e guardar no celular. Ele mostra bem qual que é a parede que é irrigada por cada artéria e qual derivação no eletro, quando a gente for avaliar, vai estar alterada no caso de infarto e etc. Então, da parede anterior, basicamente artéria descendente anterior, da inferior, coronária direita ou circunflexa, e lateral alto ali, circunflexa também, ventrículo direito mais coronária direita, e daí a gente consegue ver a derivação que vai estar alterada no caso de infarto. Esse aqui também é um conhecimento que é bem básico, começando do básico. A gente relembra que o sangue venoso vai chegar no coração através do átrio direito, vai ser impulsionado de forma passiva para o ventrículo. O ventrículo direito vai enviar pelas artérias pulmonares para o pulmão, vai ser oxigenado no pulmão, vai retornar para o coração pelo átrio esquerdo e vai passar de forma passiva para o ventrículo esquerdo. Cerca de 80% do sangue que passa para o ventrículo, ele é feito de forma passiva. Então, não depende da contração atrial para que isso aconteça. Por isso que os pacientes que têm fibrilação atrial, eles conseguem ter um débito cardíaco efetivo. Porque mesmo sem a contração atrial efetiva, o sangue passa de forma passiva e não depende nada do átrio para isso. E então, do coração esquerdo, da ventrículo esquerdo, vai passar para a aorta e para os demais artérias. Esse aqui é um diagrama que é bem importante, que é o diagrama volume e pressão ventricular. Essa imagem específica aqui é do Guyton, ela conta as fases ali do ciclo cardíaco. Eu achei mais fácil por essa imagem aqui que eu achei na internet, que é de uma videoaula bem legal, coloquei o link aqui embaixo para quem quiser dar uma relembrada depois, que ele vai contar pra gente assim. Aqui é onde eu vou começar a sístole. Então, quando eu for começar a sístole, eu tenho um volume ventricular de 115 ml. E a pressão ali naquele ventrículo vai estar em torno de 10 milímetros de mercúrio. Então, nesse momento aqui, eu vou começar a contração isovolumétrica. Chama isovolumétrica porque, observando aqui pelo gráfico, eu vou ter só um aumento de pressão, sendo que o volume vai estar igual, porque as válvulas elas vão estar fechadas nesse momento. A partir do momento que eu tenho aumento da pressão, isso vai fazer com que a válvula aórtica se abra, a válvula abriu, coração esvazia. Então, a gente tem fase de ejeção aqui,
A partir do momento que o gradiente de pressão muda, a gente tem o fechamento da válvula aórtica e a gente vai ter daí o relaxamento isovolumétrico. O relaxamento isovolumétrico vai acontecer de forma oposta, a gente vai ter uma queda de pressão e o volume ventricular também vai ficar igual, na verdade de forma semelhante. E aqui daí a gente vai ter a abertura da válvula mitral, especificamente a gente está falando mais de VE+, nas câmaras direita é bem semelhante. E aí a gente vai ter a fase de enchimento, então, ventricular. Aqui dá para ver bem onde acontece cada evento em relação às válvulas. E também aqui, onde a gente fecha a válvula mitral, é onde a gente escuta B1, que é um som mais grave. E é onde a gente fecha a válvula aórtica, onde a gente escuta o B2, que é um som um pouco mais suave. Aqui. A partir desse gráfico, então, a gente consegue deduzir várias fórmulas que a gente vai usar na análise hemodinâmica. Então, primeiro a pressão de pulso, que vai ser a pressão arterial sistólica menos a diastólica. E a partir daqui, a gente consegue ver o volume sistólico. Então, eu vou pegar o volume diastólico final, que é o quanto que o ventrículo conseguiu encher, menos o volume sistólico final, que é o quanto sobrou no ventrículo depois que ele ejetou todo o sangue, quanto sobrou na sístole. Aí eu vou diminuir o 115 aqui, menos o 45, chegar a algo em torno de 70 ml, que é um volume sistólico de um paciente adulto que não tenha comorbidade. A gente está falando aqui do coração fisiológico normal. Ali também, com esse gráfico, a gente consegue calcular uma coisa que a gente usa muito, que é a fração de ejeção ventricular. Então, se a gente pegar o volume sistólico e dividir pelo volume diastólico final, a gente vai ter algo em torno de 0,6. Seria 60% que a gente vê no ecocardio, que a gente usa para classificar IC e tudo mais. A área desse gráfico aqui, ela dá para a gente o trabalho efetivo do coração num ciclo cardíaco. Agora, as fórmulas que são mais importantes. O débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca, sendo a frequência cardíaca dependente do sistema nervoso simpático e parasimpático, e o volume sistólico vai depender da pré-carga, da pós-carga e da contratilidade. Ai, tô sem voz, eu peguei uma gripe faz uns 6 meses e nunca mais voltou, então vai acabando. Um pouquinho sobre a pré-carga, vai depender diretamente do retorno venoso, e depois a gente vai falar sobre a lei de Frank-Starling, que também explica um pouco como é que funciona. A pós-carga, que é na verdade a pré-carga, para quem não lembra, é o semelhante à pressão que o volume dentro do ventrículo vai fazer, do volume diastólico final. A pós-carga, que vai ser a resistência que o coração vai fazer para conseguir jogar o sangue para frente, vai depender da viscosidade sanguínea e do tônus arteriolar. E a contratilidade, que daí vai ter N influenciadores, como catecolaminas, cálcio, inotrópicos, fazendo uma contratilidade maior, ou menor, como isquemia, acidose, algum distúrbio eletrolítico, própria hipóxia. Esse aqui é o gráfico da lei de Frank-Starling, que a gente fala bastante também para a gente relembrar. Nada mais é do que a capacidade intrínseca do coração de aumentar o débito cardíaco conforme eu aumento o retorno venoso. Então, num coração saudável, eu vou aumentando o volume, o retorno venoso, e o coração ele vai aumentando o seu débito até que chega num determinado momento que começa a cair. A gente percebe que quando a gente tem uma fração de ejeção diminuída, um coração que não está funcionando normal, essa curva ela é bem mais aqui embaixo. E se eu tiver um coração hiperfuncionante, hiperdinâmico, ela sobe um pouquinho e acaba respondendo um pouco mais. Esse aqui é o diagrama de Wiggers. Deixei na aula porque ele vai associar tudo que é fisiologia cardiovascular, ele junta no mesmo gráfico. Então, ele junta tanto a pressão quanto o volume, o que acontece em cada ciclo, onde abre cada válvula, com o eletrocardiograma, que também é legal a gente observar onde que acontece a despoliarização atrial, ventricular, e aqui onde a gente vai auscultar no fonocardiograma cada fase do ciclo cardíaco.
A circulação sistêmica, então, além do coração, a aorta vai levar o sangue oxigenado para as artérias e arteríolas e capilares. Nos tecidos a gente vai ter a troca e depois da troca o sangue com o gás carbônico vai voltar para o sistema venoso e para o coração direito. Aqui, essa imagem bonitinha. A função, então, da circulação sistêmica vai ser fornecer uma oferta adequada de oxigênio para todos os tecidos. Essa vai ser a função primordial do sistema circulatório como um todo. Sendo que macrodinamicamente vai depender do sistema nervoso autônomo e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e microdinamicamente pode ser alterado pela diminuição da resistência dos vasos pré-capilares e um aumento da taxa de extração do oxigênio pelo tecido, conforme o tecido perceber que precisa de mais oxigênio. E temos outras funções que também são importantes: transporte de nutriente, transporte de produtos excretas metabólicas e o transporte de hormônios e tudo mais. Aqui. Fórmulas que também usamos bastante para lembrarmos de onde vem. A pressão arterial média seria igual à pressão arterial diastólica mais 1/3 da sistólica menos a diastólica, sendo aqui bem importante que ela é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica ela depende do diâmetro, do comprimento do vaso e da viscosidade sanguínea. Qualquer alteração de viscosidade, seja hematócrito, seja a presença de trombo, aqui. E como é que a gente regula a PA, então, no nosso organismo? 2 mecanismos principais. O mais rápido deles, o reflexo barorreceptor, e o que age diretamente no aumento do volume sanguíneo, que vai ser o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Os barorreceptores, eles estão localizados nas paredes do seio carotídeo e do arco aórtico. E eles vão levar a informação de como é que está o estiramento dos próprios barorreceptores para o trato encefálico no núcleo do trato solitário. No seio carotídeo, eles ficam no núcleo do seio carotídeo e o nervo é o nervo do seio carotídeo, desculpe, e no arco aórtico é o nervo vago que vai levar a informação para o trato solitário, então. Aqui essa imagem bem esquemática vai dar um exemplo de quando a pressão arterial está baixa. Então, a gente vai ter uma diminuição do estiramento dos barorreceptores, e aí isso vai fazer com que a frequência de disparos do nervo do seio carotídeo seja menor. Automaticamente eu vou diminuir a resposta parasimpática, que faz bradicardia e etc. Vou aumentar o tônus simpático, então, vai fazer aumento da frequência cardíaca, aumento da contratilidade, vai aumentar a resistência vascular periférica e vai fazer menos constrição. Já o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele tem alguns fatores para que a própria renina, seja produzida pelas células justaglomerulares. Então, a queda de PA, a ativação do sistema nervoso simpático, que também age aqui nesse sistema, e também vai influenciar a concentração de sódio nos túbulos distais. Para lembrar, não é aula de fisiologia endócrina, mas para a gente lembrar de onde que está vindo as enzimas. O fígado vai produzir angiotensinogênio no plasma. A renina vai converter em angiotensina 1, a ECA em angiotensina 2, e quem vai atuar realmente no volume sanguíneo vai ser a angiotensina 2. Ela vai fazer com que as arteríolas façam vasoconstrição, vai fazer com que o centro de controle cardiovascular no bulbo aumente a resposta cardiovascular, o hipotálamo aumenta a produção de vasopressina e o córtex suprarrenal vai aumentar a produção de aldosterona. Tudo isso junto vai aumentar o volume, vai manter a osmolaridade sanguínea e vai aumentar a pressão arterial. Mais fórmulas, circulação sistêmica, então, essa fórmula aqui ela é derivada de uma fórmula da física, da lei de Ohm. Mas na hemodinâmica, ela é o fluxo, sendo o fluxo a quantidade de sangue que vai passar por um determinado local, um determinado comprimento de vaso, por um determinado tempo, igual à pressão sobre a resistência. Ela
dividida nessa outra equação aqui, que a gente consegue ver que a pressão de perfusão vezes o raio, esse raio aqui está na quarta potência, sobre o comprimento vezes a viscosidade. Então, esse raio aqui na quarta potência, ele explica pra gente por que é tão efetiva as medicações que a gente faz para vasoconstrição. Então, para mexer no diâmetro do raio, para mexer no diâmetro dos vasos, pode ser tanto óxido nítrico, que faria vasodilatação, lactato, as próprias catecolaminas, o CO2, os receptores alfa. E, de acordo com isso, então, todo esse sistema vai influenciar diretamente na troca de gases nos tecidos. E a gente vai ter um aumento progressivo da porcentagem de hemoglobina ligado ao oxigênio à medida que a pressão de oxigênio no sangue aumenta. Aqui essa fórmula do conteúdo arterial de oxigênio, e a gente vai ter alguns fatores que vão afetar diretamente na oferta de oxigênio e na remoção de gás carbônico dos tecidos. O fluxo de sangue tecidual, o número de capilares perfundidos, gradiente de PO2 e CO2, qualquer desvio na curva de dissociação da oxihemoglobina e a própria concentração de hemoglobina no sangue. Esse aqui é a curva do efeito Bohr. A curva desviada para a direita seria um pH mais ácido, então ela teria uma menor afinidade com o oxigênio, quer dizer que então ela se desliga mais facilmente do oxigênio, como se o tecido soubesse que está precisando de mais oxigênio e aumentar a sua taxa de extração da hemoglobina. E aqui desviada para a esquerda, quando a gente tem uma alcalose, diminuição dos íons de hidrogênio, diminuição de temperatura, diminuição de CO2, e daí a gente vai ter uma maior afinidade pelo oxigênio, vai ficar mais difícil dessa célula puxar o oxigênio da hemoglobina. Aqui alguma referência bibliográfica que eu usei. Tentei sintetizar assim de forma mais objetiva e mais prática para a gente, mas um termo bastante abrangente e bastante interessante. Eu gosto de estudar isso, eu sou suspeita para falar, mas para não ficar tão chato, deixei um pouco mais objetivo, tudo bem? Aqui é isso. Obrigada. Rapidamente ela falou um pouco da anatomia, acho que a gente não vai revisar a anatomia. Não tem jeito de vocês aprenderem ou interpretarem dados hemodinâmicos na beira do leito. E principalmente os dados que vão vir através de catéter de Swan-Ganz, monitorização não invasiva de débito cardíaco, contorno de pulso, etc. e tal, se vocês não terem profundamente internalizado o ciclo cardíaco. Né? Tanto o ciclo cardíaco... Está desligado? Está só ligado. Tanto o ciclo cardíaco quanto o ciclo cardíaco visto pela curva PV. A curva PV é uma constante na hora que você vai estudar a fisiologia respiratória e ventilação mecânica, pressão, volume, para avaliar o pulmão ou para avaliar uma câmara cardíaca, isso é uma constante. Então, a sugestão é que vocês interpretem mesmo cada uma das fases do ciclo cardíaco e como é que o ventrículo está se comportando em cada um desses momentos, no momento que abre uma válvula, a válvula aórtica, no momento que abre a válvula mitral. Não dá para poder auscultar um doente, interpretar sopros, e não dá para poder interpretar dados hemodinâmicos se vocês não tiverem isso muito bem internalizado. Né? Minha sugestão até é que vocês comecem por esse diagrama, né? Que mostra como é que se comporta a pressão intraventricular, a pressão venosa, né? Os momentos da sístole, da diástole. A sístole tem a fase isovolumétrica, contração isovolumétrica, a fase de ejeção rápida, a fase de ejeção lenta, o relaxamento isovolumétrico, a fase de enchimento rápido, fase de enchimento lento, fase de contração atrial. Tudo isso dá para poder ver na hora que vocês passarem a catéter de Swan-Ganz, essas ondas todas venosas, as ondas arteriais, como é que elas se comportam com relação ao ciclo elétrico do coração. Então, isso é uma coisa que tem que ser das 4 às 6 da manhã.
para aqueles que são cotovias ou para aqueles que são coruja da meia-noite até as 2. Dá para também ser no sábado à tarde também, mas enfim. Nós não teremos um momento em que a gente vai revisar isso aqui junto com vocês. Isso aqui faz parte da leitura básica que vocês têm que fazer. Okay? O que eu quero revisar basicamente com vocês, e que tem importância daí, se vocês entenderem o resto, é como é que vocês se comportam na beira do leito na hora que vocês estão na frente de um doente que tem hipoperfusão. Eu diria para vocês que tem 3 ou 4 fórmulas básicas. E sempre que vocês forem fazer volume, droga vasoativa para um doente, vocês têm que ter na cabeça onde é que, qual variável que vocês estão alterando e de que forma a alteração dessa variável aumenta a perfusão sistêmica, o débito urinário, faz um doente urinar, faz um doente acordar, faz um doente melhorar a circulação periférica. Para que serve o coração? O sistema cardiovascular? Se vocês fossem escolher só uma coisa. Para transportar oxigênio para a periferia. O resto vem junto. Mas o sistema cardiovascular, né, a circulação do sangue, o coração, serve basicamente porque nós, de uma célula, de um organismo unicelular, poucas células nos tornamos um organismo multicelular, com órgãos, e cada vez com a necessidade de levar oxigênio cada vez mais longe. E tem que tirar CO2. Então, basicamente, nós podemos dizer que a função do sistema cardiovascular é esta formulazinha que tem que estar incrustada dentro do cérebro de vocês, que é a da oferta de oxigênio para a periferia. A oferta de oxigênio para a periferia nada mais é do que débito cardíaco vezes fluxo arterial de oxigênio vezes hemoglobina. Né? Que passa aí por aquela analogia, metáfora que a gente faz. Se você tiver uma central de gás na cidade de Curitiba e tiver que levar gás para cada uma das casas na periferia, você tem que ter produção de gás. Ela vai dizer como é que produz gás, né? Como é que a gente oxigena esse sangue. E esse oxigênio precisa ser transportado em caminhões até a periferia da célula. Então, a oferta de oxigênio vai depender de quanto de gás que existe disponível na cidade de Curitiba, quantos caminhões eu tenho e quão rápido eles trafegam pelas ruas. Eu vou ter mais oxigênio. Se não tiver fluxo, não adianta nada eu ter o caminhãozinho e produzir gás. Não adianta nada eu ter o caminhãozinho rápido, mas ele carrega vazio. O caminhãozinho. Vai chegar pouco gás na periferia. Ok? Ou se eu tenho bastante caminhãozinhos cheios, mas eles estão todos obstruídos. Tem muito tráfego, lentos. Estão entupidas as ruas. Então, isso daqui, conteúdo arterial de oxigênio, nós vamos ver na aula de fisiologia respiratória. Isso daqui, 7 a 10 gramas de hemoglobina é suficiente para o doente. Se ele estiver instável, pelo menos 10. Se ele estiver estável, pelo menos 7 de hemoglobina. Resolveu o problema do caminhozinho. Função cardiorrespiratória são as duas que eu vou utilizar para poder levar oxigênio para o pulmão. Basicamente, se a minha função é débito cardíaco depende do quê? Depende da lei de Poiseuille. Mostrou todas essas 3 fórmulas. Depende de fluxo. Fluxo é igual à pressão arterial que entra menos a pressão arterial que sai.
a diferença de pressão de perfusão em um determinado órgão, vezes o raio elevado à quarta potência, dividida por 8 vezes o comprimento do vaso, vezes a viscosidade do sangue. Acho que dá para entender, né? O fluxo, através de um cano, ele é tanto maior quanto mais largo for o cano. Quanto maior for a diferença de pressão entre a entrada de um cano e a saída do cano. E inversamente proporcional ao comprimento do cano. E inversamente proporcional à viscosidade do líquido que está correndo. Certo? Então veja como é fácil. O que eu faço com o comprimento do vaso? Não dá para alterar. Então ela é uma variável imexível. Exceto quando você estiver administrando o volume. Quando você estiver administrando o volume, quanto mais curto for o catéter, mais rápido corre o sangue. Quanto mais longo for o catéter, mais lento corre o sangue. Vocês já viram correr sangue pela pressão venosa, pelo catéter de acesso venoso é lento? É melhor coletar pelo mesmo calibre, pelo mesmo raio. Quanto menor o comprimento do cano, nesse caso do catéter, mais rápido é o fluxo. Ok? Então, por isso que a gente começa com 2 catéteres venosos na periferia, para poder administrar rápido. Você abre o soro num catéter aqui, não é assim, Júlio? Corre como se fosse uma torneira. Aqui, você abre, já não corre mais tanto. Mesmo que seja do mesmo calibre. E quanto mais comprido, maior a resistência. Ok? Mas do ponto de vista hemodinâmico, não dá para alterar o comprimento do vaso. Dá para alterar a viscosidade? Dá. Quanto mais hemoglobina, mais viscoso fica o sangue. Quanto mais hemoglobina, mais eu tenho oferta de oxigênio. Mas mais viscoso fica o sangue. Então, embora seja proporcional a hemoglobina à oferta de oxigênio, eu tenho um perde e ganha aqui. Quanto mais hemoglobina, mais eu ganho de oferta de oxigênio, até que chega a um determinado nível e começa a cair. Porque os caminhõezinhos, muito caminhãozinho, nas mesmas ruas que eu tenho em Curitiba, um começa a atrapalhar o outro. Dá para entender? Portanto, por isso que não adianta ficar jogando 11, 12, 13 de hemoglobina. 7 a 10 de hemoglobina, tá bom. Porque eu otimizo a oferta sem prejudicar o fluxo. Ok? Então essas duas variáveis estão resolvidas. Essa daqui eu não mexo, e essa daqui, 7 a 10 de hemoglobina, porque a hemácia é o principal elemento que causa viscosidade no sangue. Então, se eu quero aumentar fluxo, eu tenho que mexer na pressão ou tenho que mexer no raio. Eu posso vasodilatar ou posso aumentar a pressão arterial. As duas coisas aumentam o meu fluxo. Okay? Mas, entra uma outra formulazinha. A pressão arterial ela é igual a débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. Quanto maior a resistência vascular sistêmica, maior a pressão. Quanto maior o débito, maior a pressão. Se eu vasodilatar demais, eu aumento o fluxo, mas a pressão cai. Então eu não posso vasodilatar demais. Né? Tenho que vasodilatar. Essa é uma variável que eu não posso mexer muito sistemicamente. Eu pego um doente com choque, ele tem baixo fluxo. Pressão arterial média de 50. Faz uma dobutamina para ele. A dobutamina faz efeito inotrópico, mas faz vasodilatação periférica. Esse doente, a pressão cai mais ainda. O aumento do débito cardíaco não é suficiente para contrabalançar a vasodilatação que você está causando. Então, não comecem dobutamina enquanto o doente estiver com pressão muito baixa. Porque, embora possa aumentar um pouco o débito cardíaco, vai diminuir muito a resistência vascular sistêmica e a pressão vai cair. A pressão caindo,
cai o fluxo no final das contas. Ok? Então, se eu quero aumentar o fluxo, eu vou primeiro mexer na pressão. Primeiro mexer na pressão. E como é que eu mexo na pressão? Ou eu aumento a resistência vascular sistêmica ou aumento o débito cardíaco. Ok? A gente aprendeu na prática clínica que primeiro você aumenta a resistência vascular sistêmica. Por isso que vocês fazem como a primeira droga vasoativa ou vasopressor, a noradrenalina. Tem um efeito inotrópico, mas tem principalmente o vasopressor. Porque aumentando a resistência vascular sistêmica, eu aumento a pressão arterial, eu aumento a diferença de pressão entre a pressão que entra e a pressão que sai, aumento o fluxo. Aumentando o fluxo, aumenta a DO2. E aumento, corrijo a hipoperfusão periférica. Ok? Então, primeira coisa, eu tenho que normalizar a pressão. E se eu não normalizar a pressão, eu não consigo normalizar o fluxo. Essa é a primeira medida. Ah, a pressão está boa, está pelo menos 60, 65. Então, provavelmente, eu estou com essa variável na mão. Eu quero aumentar o fluxo em cima de uma pressão boa, eu aumento o débito cardíaco com dobutamina. Porque mesmo que caia um pouquinho a resistência vascular sistêmica, essa vasodilatação também é boa, desde que a pressão não caia. Por essa regra, primeiro vasopressor, depois a dobutamina. Muito bem. Para eu poder aumentar o débito cardíaco, eu tenho 4 variáveis do débito cardíaco. Quais são? Pré-carga. Qual a outra? Pós-carga. Contratilidade e frequência cardíaca, né? Essas 3 aqui são variáveis do volume sistólico. Volume sistólico vezes frequência cardíaca e débito cardíaco. Tudo as formulazinhas. É como se fosse biofísica. Estamos colocando em prática as formulazinhas termodinâmicas. Se eu quero aumentar o débito cardíaco, eu vou ter que mexer na pré-carga, na pós-carga ou na contratilidade. Qual que eu mexo primeiro? Na pré-carga. Você mostrou ali as curvas de flex-carga. Não preciso repetir. Então, desde que o doente está hipovolêmico e está com pressão baixa, eu quero aumentar o débito cardíaco, eu olho para cá, preciso de aumentar a diferença de pressão. Para poder aumentar a diferença de pressão, eu vou aumentar o débito cardíaco aumentando a contratilidade. Eu não tenho droga disponível que aumenta a contratilidade sem fazer vasodilatação. É bom se eu tivesse uma droga que só aumenta a contratilidade. Eu só tenho dobutamina. Levosimendan, os dois fazem vasodilatação. Então, calma. Não vou fazer isso aqui antes de colocar numa pressão mínima. Porque senão essa vasodilatação vai causar um efeito contrário ao que eu quero de aumentar o fluxo. Tá? Então eu mexo primeiro na pré-carga. Se ele tiver sinais de hipovolemia, ele vai receber volume. Às vezes, só a administração de volume já é suficiente para aumentar o débito cardíaco e é suficiente para aumentar a PA. Pega um doente com choque hipovolêmico puro, né? Com hemorragia, cetoacidose diabética. Quem que andou entendendo cetoacidose diabética esses dias? Estou sabendo um pouco. Teve que fazer um monte de volume, 6 e 8 de pH, não sei o quê. Foi. Volume foi suficiente. Não precisou usar droga vasoativa? Não. Só o volume conseguiu compensar, só. Né? Em algumas situações que só volume você consegue. Com pré-carga, somente débito cardíaco, somente a pressão arterial, aumenta a diferença de pressão de entra e sai em cada vaso, aumenta o fluxo de oxigênio, aumenta a oferta periférica de oxigênio, o doente começa a urinar, o lactato cai, etc, etc. Eu mexo primeiro na pré-carga. Às vezes, junto com a resistência vascular sistêmica, estou aumentando a pré-carga, estou aumentando o débito cardíaco, faço o vasopressor. Vocês não receberam o potezinho ainda, mas já receberam uma parte do pote. E tem uma forma
você poder, passo a passo, controlar o doente com perfusão. Faço volume, mas já faço droga negativa. Que vasopressor primeiro. Então, se vocês souberem essas formulazinhas que estão aqui, ó, são 4 fórmulas, né? Oferta periférica de oxigênio. E tudo, no final das contas, cai aqui. Eu quero, na verdade, controlar a hipóxia tecidual. A hipoperfusão, ela é ruim porque ela causa hipóxia no tecido. Se eu quero aumentar a oferta, o oxigênio no tecido, eu tenho que controlar essas 3 variáveis. A hemoglobina 7 a 10, instável 10, estável 7, uma coisa entre esses dois. Conteúdo arterial do oxigênio nós vamos ver na função respiratória, como é que eu aumento a oxigenação do sangue, mas ele tem que circular. As coisas que vocês fazem na beira do leito é fazer o sangue circular, basicamente. Lei a formulazinha da oferta de oxigênio. É muito mais complicado que só isso aqui, mas a gente vai vendo nas aulas aí que vão advir depois, taxa de extração de oxigênio, o transporte de oxigênio como um todo, lactato, saturação venosa de oxigênio, mas aqui dá uma perspectiva geral inicial, para vocês começarem a utilizar na prática clínica a fisiologia cardiorrespiratória e hemodinâmica para poder compensar um doente crítico. PO2, lei de Poiseuille, formulazinha básica da pressão arterial e as variáveis do débito cardíaco. Aqui só para poder complementar, quanto maior a pré-carga, maior o débito cardíaco, até a hora de platô. Maior a contratilidade, maior o débito cardíaco, também tem um platô. A pós-carga, quanto mais, maior a pós-carga, menor o débito cardíaco. Né? Se você tem a lei de Frank-Starling, é assim, que é débito cardíaco, que é volume diastólico final do ventrículo direito ou esquerdo, né, ou pré-carga. Débito cardíaco, um PA, por exemplo, que é pós-carga, tem uma curva assim. Você vai aumentando a PA e vai aumentando a contratilidade. Chega a um determinado ponto que você já não consegue mais sobrepujar a pós-carga. E o débito cardíaco começa a cair. O que acontece, por exemplo, com um doente com insuficiência cardíaca, faz uma crise hipertensiva e faz um edema agudo do pulmão. Pós-carga na veia. É só diminuir a pós-carga que o doente compensa. E frequência cardíaca. A gente não mexe muito na frequência cardíaca, só mexe nos extremos. Se o doente tiver bradicardia, ele tem uma arritmia, débito cardíaco baixo, ele tem bloqueio atrioventricular, por exemplo, vai ter que usar o marca-passo. Se ele tiver um ataque à arritmia, um ataque cardíaco supraventricular paroxístico, um ataque cardíaco ventricular, vai ter que fazer um antiarrítmico. Nos extremos a gente mexe. Senão a frequência cardíaca, ela é, na verdade, um sinal que vai nos ajudar a ver se o choque está sendo compensado. A gente mexe basicamente na pré-carga e na contratilidade. Primeiro na pré-carga, depois na contratilidade. Por que primeiro na pré-carga e depois na contratilidade? Volto a insistir, porque para poder mexer na contratilidade eu preciso de uma droga que também faz vasodilatação. Então o doente tem uma pressão no borderline, a pressão pode despencar. Aí precisa de estar com o tanque cheio, precisa de estar habitualmente com um vasopressor para sustentar a pressão e aceitar a introdução da dobutamina ou do levosimendan sem descompensar o doente. Perguntas? Douglas. Uma dúvida só. Não sei se cabe nesse momento, mas vou fazer a pergunta mesmo assim. A dopamina numa dose alta não mobilizaria o receptor tanto alfa quanto beta? Seria uma A dopamina. Isso. A gente acreditou nisso durante bastante tempo. Né? Eu fui um dos últimos seres do planeta a desacreditar com dopamina. Usamos muita dopamina. Né? Mas a dopamina acabou se comprovando
em estudos controlados com dobutamina, principalmente um estudo do Debaquier, que foi em 2010, mais ou menos, controlando os dois, e que a noradrenalina era melhor que a dopamina. Né? Principalmente porque a dopamina tem uma tendência para poder fazer arritmia, os doentes, 10, 15% deles fazem fibrilação atrial. E a noradrenalina tem um efeito inotrópico intrínseco, que embora seja pequeno, uma cruzinha ali, né, que é suficiente para não fazer com que você fazendo noradrenalina num doente que está descompensado, aumentando a pós-carga, que o débito cardíaco cai. O débito cardíaco, de um modo geral, se sustenta, até às vezes ele aumenta um pouco nesse efeito inotrópico, mesmo que pequeno, da noradrenalina. Okay? Então, do ponto de vista fisiológico, embora eu também achasse, e muita gente achou durante bastante tempo, que talvez a dopamina em doses crescentes poderia ser útil, ela em estudos controlados com noradrenalina, ela foi pior. Eu aproveito para poder dizer assim que vocês vão tomar muitas condutas na beira do leito baseadas em fisiologia. Fisiologia é a referência que vocês vão utilizar mais frequentemente na grande maior parte das decisões que vocês tomam na beira do leito. Mas frente a um estudo randomizado, duplo cego, com um grande número de doentes, que compara duas terapêuticas diferentes, esse resultado, na prática, ele se mostra ser superior, porque às vezes a gente não sabe exatamente todos os efeitos fisiológicos que tem uma intervenção nossa na beira do leito. Por exemplo, a gente durante muito tempo achou que valia a pena aumentar para 12. A gente durante muito tempo achou que um ventilador mecânico eu sempre compensava a gasometria do doente. Por que eu vou deixar um doente com uma PCO2 de 55, fazendo volume baixo, mesmo bem oxigenado? A gente aumentava o volume. Até aprender que cada intervenção, eventualmente, ela carrega consigo algum efeito deletério. E a dopamina carrega consigo um efeito deletério, principalmente de aumentar a arritmia, de aumentar a isquemia miocárdica, né? Principalmente nos doentes mais velhos, nos doentes que têm uma insuficiência coronária silenciosa. Né? Então, você controla aí 1000 doentes numa corte, 1000 doentes em outra corte, você sabe que mesmo pequenas diferenças, pequenos efeitos colaterais de uma droga passam a ser importantes quando comparados com outras que tem um perfil de segurança melhor.